Corte versus namoro. O desafio de um relacionamento radical. Naor Pedrosa. Capítulo 1. Os relacionamentos são mesmo importantes? Deus criou o homem para se relacionar. Por toda a Bíblia, o Senhor nos fala de relacionamentos. Desde Gênesis, com Adão e Eva, passando pelos Evangelhos, onde vemos o Senhor Jesus investindo tempo no relacionamento pessoal com os discípulos, até Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. A base da vida criada por Deus são os relacionamentos. Vemos Jesus valorizar os relacionamentos ao ponto de resumir a lei e os mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim concluímos que os relacionamentos são, de fato, muito importantes para todos nós, e temos visto o Senhor trazer em nossos dias uma mudança de mentalidade em relação aos relacionamentos para a nossa geração. Todavia, os caminhos de Deus não seguem a lógica dos caminhos do mundo. O Senhor nos convida a uma mudança radical de 180 graus e quer nos levar a tomar uma decisão. Deus não está interessado simplesmente em restringir e cercear nossos prazeres. Na verdade, Ele quer nos mostrar o caminho excelente e nos levar à experiência amorosa em nível arrebatador no casamento. E então, que caminho você quer trilhar? O de Deus ou do mundo? Quero crer que você escolherá o caminho de Deus, mas uma vez que trilharmos esse caminho, precisamos achar a porta de entrada: o amor. Amar é escolher o melhor para o próximo. Todavia, o conceito do mundo é encontrar alguém que nos faça feliz. É um conceito egoísta. O conceito correto de amor para o casamento é encontrar alguém para que o façamos feliz. Ao se casar procurando alguém que irá fazê-lo feliz, você se casará motivado por um amor egoísta. O casamento não foi projetado por Deus apenas para satisfazê-lo. Ao entrar no casamento insatisfeito, faltando algo dentro de você, com o caminhar da relação, você ficará cada vez mais insatisfeito. Para ficar mais claro, vamos tomar um exemplo que chamamos de a lógica do casamento. Se você se sente incompleto pela metade e acha que no casamento preencherá o seu vazio, a sua equação para o casamento será essa: pela metade vezes 1, igual pela metade. Se você e sua metade se sentem vazios e insatisfeitos e creem que o casamento mudará isso, a sua equação será pela metade vezes pela metade igual pela metade. Todavia, se os dois forem duas pessoas saudáveis, inteiras e entrarem no casamento para abençoar um ao outro, a equação será 1 vezes 1 igual a 1. Ou seja, quando as pessoas não são inteiras e se casam com base no amor egoísta, querendo apenas sugar o outro, o resultado dessa negociação será sempre negativo, resultando em desilusão e desapontamento. Relacionamento é coisa muito séria e depois de seu encontro com Deus, o seu encontro com o seu cônjuge é a escolha mais importante e o acontecimento mais marcante da sua vida. Inúmeras pessoas e famílias inteiras são marcadas por relacionamentos errados.
Uma estatística relatada em uma importante revista brasileira em 2001 mostrava que todos os anos 26% dos casamentos se desfazem no Brasil. Isso significa que os outros 26% dos casais estão vivendo mal hoje e são candidatos a se prepararem no próximo ano. Além disso, 70% dos casamentos nos Estados Unidos acabam nos primeiros 10 anos. Esses dados nos levam à seguinte conclusão: a árvore se conhece pelos seus frutos. A Bíblia diz que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Os casamentos, em grande parte, são frutos do tempo do namoro, o tempo de se construir fundamentos. Nessa fase se toma uma das maiores decisões da sua vida, o casamento. Agora, vejamos os frutos que essa árvore do namoro tem. Certamente, Deus tem uma árvore melhor, um caminho excelente que o levará a colher casamentos que valham a pena serem vividos. Em meio a esses conceitos equivocados, encontramos um outro pensamento que também não é a vontade de Deus: o namoro cristão. Apenas um ajuste do namoro mundano. Um pequeno ajuste apenas em relação ao sexo, isto é, nós nos convertemos e aprendemos que agora podemos continuar namorando. Apenas não praticamos sexo, tomando cuidado, nos abstendo do ato sexual. Contudo, as fornicações, os beijos, os abraços longos e as carícias continuam valendo. Esse namoro cristão é apenas uma tentativa frustrada. O seu final é tão trágico e até pior que o do namoro mundano, pois muitos deles terminarão com gravidez indesejada, corações partidos, pessoas frustradas e até situações piores, como a violência familiar. Nesse livro, descobriremos que tanto a fornicação quanto a santidade são caminhos distintos, que devem ser tomados e seguidos, e não apenas linhas divisórias colocadas como limites para os relacionamentos. Cada caminho levará a um destino diferente. Compartilharemos agora sobre os dois caminhos para o relacionamento, o do mundo e o de Deus. A decisão será sua. Quero profetizar a sua escolha em Deus e que você se prepare para viver dias felizes na sua vida e no seu casamento. Parte 2. O caminho próspero de Deus. É antigo o ditado que diz: diga-me com quem você anda e eu lhe direi quem você é. Creio, todavia, ser ainda mais certo: diga-me por onde anda e eu lhe direi para onde você vai. Os frutos do namoro, como falamos na introdução, são conhecidos. Quem opta por esse caminho troca uma eternidade de vida e paz com a esposa e família por momentos rápidos de prazer no pecado. Em nossa igreja, decidimos buscar o caminho perfeito de Deus para os relacionamentos. Deus tem nos levado a conhecer e viver um novo modelo abençoado de relacionamento afetivo entre homem e mulher antes do casamento. Como o termo namoro, mesmo disfarçado de namoro cristão, não faz diferença entre o santo e o profano, o Espírito Santo nos levou a adotar um nome novo para um novo caminho. Ao escolhermos pela corte, lê-se corte, resolvemos romper definitivamente com o padrão mundano de relacionamento conhecido por todos como namoro. No decorrer desse livro,
que é um resumo de nossas ministrações sobre relacionamentos para jovens, cremos que o Espírito Santo lhe abrirá os olhos e o coração para o caminho excelente de relacionamento, a corte. Pode ser que a essa altura você esteja triste por pensar em perder o sexo e o prazer. Você não deve acreditar nisso. Você está conhecendo o caminho que o levará a momentos inesquecíveis de sexo, amor, paz e prazer com o seu futuro cônjuge. Sexo, uma palavra distorcida. Por falar em sexo, essa é uma palavra que foi distorcida pelo mundo na cabeça de muita gente. Deus quer renovar a sua mente. Muitos, quando ouvem a palavra sexo, primeira coisa que lhe vem à mente é algo que é pecado, sujo e imoral. Isso, porém, é uma mentira. Sexo é algo divino, santo e maravilhoso, porque foi criado por Deus. O diabo simula ser um especialista em sexo, mas não é nem nunca foi. Na verdade, o diabo não entende nada de sexo, porque ele é um anjo e anjos são assexuados. Roubar, matar e destruir aquilo que Deus preparou para ser uma bênção é o seu alvo. Ele tem feito isso através da mídia, revistas, jornais, programas de TV e etc., a fim de estabelecer uma ideia contrária ao que Deus ensinou sobre sexo. Deus é um desmancha-prazeres? Deus é um desmancha-prazeres? Alguns pensam. Essa é uma mentalidade mundana sobre Deus. Deus é bom e Ele criou o sexo. E como o autor, ele sabe tudo sobre o assunto e, portanto, é o único que pode nos levar a desfrutar dessa bênção na sua plenitude. Jamais devemos consultar o diabo sobre esse assunto, não é uma atitude inteligente. É como querer operar um computador lendo o manual de um celular. Se quiser aproveitar do melhor do sexo em sua vida, você deve consultar o manual do Criador, a Bíblia. Seguindo as orientações da Bíblia, certamente teremos experiências sexuais maravilhosas. No casamento, sem marcas, feridas, culpas ou desculpas. Reconhecendo o caminho. Em Jeremias capítulo 6, a palavra nos fala dos caminhos eternos de Deus e das veredas antigas do Senhor. Para cada área das nossas vidas, Deus criou o caminho excelente e aprazível, para que andássemos por ele e fôssemos plenamente realizados. Mas quando não conhecemos os caminhos de Deus, nos frustramos e não alcançamos a plenitude do Senhor em nenhuma área. Deus também tem o caminho sobremodo excelente para o romance. No entanto, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é um conjunto de regras e leis dos podes e não pode. Mas não estamos falando de regras, estamos falando de um caminho, o caminho eterno de Deus para os relacionamentos. Não somos donos da vida de ninguém, não é questão de poder ou não. Você está escolhendo um caminho e tomando uma decisão. A corte não é um conjunto de regras, é o caminho de Deus para quem está cansado de sofrer e se decepcionar com um padrão mundano de relacionamento, o namoro. No entanto, nenhum jovem é obrigado a segui-la. Deus criou suas leis para o perfeito funcionamento da vida humana na terra, nos céus, nos mares, no universo inteiro. Ele jamais exigiu que o homem as seguisse. É como a lei da gravidade.
Ela é uma lei de Deus que faz com que tudo que seja solto na atmosfera seja atraído em direção à Terra. No entanto, ninguém é obrigado a obedecê-la. Se alguém quiser, poderá saltar de um edifício de 20 andares, contrariando essa lei, e Deus não o impedirá. Contudo, essa pessoa sofrerá as consequências. Ela cairá em queda livre e se arrebentará toda. Assim também é o namoro. Se a pessoa não quiser seguir a Deus e preferir seguir o caminho do namoro instituído pelo mundo, a pessoa poderá continuar nele, porém, colherá as consequências da sua decisão. Seja sábio e ande pelos caminhos eternos de Deus. Pare de sofrer. Encontre os caminhos de Deus e os padrões de pensamento que os levarão a uma vida plena e abundante. A proposta de Deus é um caminho bom, prazeroso, amável, seguro, próspero. Quem controla seus pensamentos? Em Oséias capítulo 6, versículo 6, lemos: "O meu povo perece porque lhe falta conhecimento." Deixe-me dizer algo. Quem controla os seus pensamentos em qualquer área de sua vida, controla os seus resultados nessas áreas. Quem controla os padrões de pensamentos a respeito de romance na sua vida? Deus ou o mundo? Quem controla seus pensamentos, controla a sua vida. Se a palavra de Deus controla seus pensamentos, então você poderá conhecer os padrões de Deus. O profeta Jeremias diz no capítulo 18, verso 12, que os homens tropeçarão nos caminhos de Deus. Por quê? Porque Jesus é a pedra angular para aqueles que o buscam, mas é a pedra de tropeço para os que rejeitam os seus caminhos. As suas portas são mais apertadas e seus caminhos são mais estreitos. Os caminhos do mundo têm portas largas e caminhos espaçosos. Todavia, os caminhos de Deus levam à vida e os caminhos do mundo conduzem à morte sempre. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas que ao final são caminhos de morte, diz a Bíblia. Uma geração ansiosa. O caminho de Deus parece ser mais longo e o mundo propõe sempre um atalho. Não tenha dúvida. Na verdade, esse atalho é uma armadilha e irá prendê-lo, não só atrasando a sua vida sentimental, como também, se possível, arruinando-a completamente. Os jovens desse século fazem parte da geração fast food, que não suportam esperar. Ao apressar ou desabrochar da vida sexual, corre-se o risco de destruí-la, perdendo o melhor que ela teria a oferecer. E assim corrompem-se todos os anos restantes por alguns minutos de prazer. Um triste fim. Seguindo o conceito do namoro, a moça cede às pressões sexuais com medo de perder o rapaz, ou melhor, o cafajeste. Logo depois, ele a lança fora após usá-la e a deixa com seu coração e alma sofrendo com seus sonhos românticos destruídos, em muitos casos com uma gravidez indesejada ou uma doença incurável como a AIDS, cheia de depressão, traumas e feridas. Em alguns casos, o mundo lhe oferece como saída o suicídio. E mais uma vida se perde. Amadas amigas e irmãs, homens canalhas não se casam com mulheres que transam. Se um homem consegue esperar por você um ano inteirinho sem beijá-la e abraçá-la, você pode se casar com ele.
Ele realmente quer se casar com você e não com o seu corpo. O problema é que, diante desse caminho, muitos querem o caminho de Deus, mas não querem obedecer às leis de trânsito desse caminho. Ou seja, querem o resultado, mas não querem seguir as instruções. E isso realmente não funciona. As nossas práticas comprovam as nossas decisões. Um povo chamado. Nós não fomos chamados para entreter jovens em baladas gospel de sábado à noite. Fomos chamados a levantar uma geração de líderes para a nação, uma nação de jovens santos e radicais contra o pecado, capazes de radicalizar em Deus para escrever a sua história nesse tempo único. A maior geração de homens que já pisou pela face da terra está viva. Prova disso é que a população mundial não crescerá mais de 2025, segundo pesquisas do IBGE, e isso é profético. O apóstolo João viu uma multidão inumerável de pessoas no céu. Essa multidão está viva hoje e precisa ser alcançada. A Bíblia diz que primeiro é o natural e depois o espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46. A maior geração do primeiro Adão está viva. A geração mais pervertida que já passou na face da terra está viva. E isso nos leva a crer que a geração mais santa do segundo Adão, Cristo, está diante de nós. Nós somos a resposta de Deus para essa geração. Nós somos uma geração de radicais livres. Somos uma geração de jovens cheios de graça, verdade, unção e de sabedoria. Somos uma geração que tomou a firme decisão de escolher os caminhos de Deus em cada área da vida e, por isso, não nos envergonhamos de sermos chamados filhos do Altíssimo. A corte não é uma lei, mas sim um desafio. É uma decisão radical para jovens destinados ao avivamento. Observando as veredas antigas. A Bíblia mostra que devemos observar quais são as veredas antigas de Deus. A palavra antiga não significa velha, mas eterna e sempre nova. Para cada área da nossa vida existem princípios que Deus quer nos ensinar. Se caminharmos com Ele, certamente seremos abençoados. A Bíblia mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma opção, é o único caminho. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Então, cada palavra é o caminho. Muitos entre nós sofrem por não andar nos caminhos de Deus. Não acreditam que os caminhos dele sejam perfeitos para nós, nem que para cada situação há o caminho excelente que vale a pena ser vivido. Nenhum pastor tem a intenção de estabelecer uma lei a respeito do namoro na igreja. Não somos donos e não vamos fiscalizar a vida de ninguém. Cada um tem sua própria vida diante de Deus. Na verdade, o que queremos é compartilhar princípios da palavra de Deus. Se enchem-se nossas vidas de regras, de nada adianta na hora H. Nos esqueceríamos delas. Como foi falado anteriormente, Deus estabelece os seus bons e seguros caminhos, porém, não nos obriga a andar por eles. Nós somos livres para escolher e cada escolha resulta em uma consequência. Volto a dizer, é como a lei da gravidade. Somos livres para escolher, mas certamente sofreremos as consequências de não optar pela lei de Deus. Deus tem um caminho seguro e tremendo para o relacionamento e o mundo tem o dele. Infelizmente, o padrão mundano tem resultado em inúmeros divórcios e vidas frustradas. A escolha individual é sua. Aquilo que recebemos de Deus como palavra viva é o que nos transforma.
Não daremos regras dizendo o que se pode e o que não pode fazer. Não é essa a intenção. Não prenderemos sua vida em coisa alguma. Meu desejo como pastor de jovens é abençoá-lo e ministrar ao seu coração o caminho eterno de Deus, para que você tenha um relacionamento correto. Um preço alto demais. Eu fui um jovem mundano, tive muitos relacionamentos e não conhecia os caminhos de Deus. Eu traí, fui traído, iludi, fui iludido, e o meu coração foi muito machucado. Naquele momento parecia bom, mas depois foram tantos os prejuízos que sofri. Da mesma maneira, ouvimos pessoas que testemunham da mesma dor e sofrimento. Muitas vezes, futuros brilhantes de pessoas jovens, com tanta coisa pela frente, foram comprometidos por uma gravidez indesejada ou uma doença, mudando totalmente suas vidas. Acabaram se envolvendo em tantas ciladas e tendo tantos prejuízos. Há uma triste verdade a constatar, e não se espante, o índice de gravidez dentro da igreja é impressionante. Como não estão preparados e a maioria dos jovens não pensam em transar, não toma anticoncepcional e nem usa preservativos em caso de uma relação sexual fora do casamento, muitas moças acabam engravidando. Graças a Deus que não estão programados para pecar. Alguns podem pensar. Infelizmente, quando os jovens dentro da igreja caem no pecado, são vítimas fáceis, pois não estão preparados para continuar na queda. No mundo, diferentemente, eles se previnem e a vida vai se arrebentando. Eu paguei caro por isso após me converter. Quis me casar e, sendo um relacionamento em Deus, não havia nenhum motivo para desconfianças. Mas eu não conseguia não ter ciúmes. Eu tinha problemas com as cicatrizes emocionais na minha vida. E nosso relacionamento começou a ter problemas. Uma vez passávamos na rua e a moça comentou que fulano de tal tinha uma barraca igual a que nós vimos. Na minha cabeça, ela já teria dormido com o fulano naquela barraca. Ninguém podia se aproximar dela que eu sentia ciúmes. Minha vida estava presa. O meu coração ficou mais ferido e machucado porque o meu relacionamento era de curta duração e nos padrões do mundo. Eu ainda não conhecia a palavra e muito menos havia lido sobre esse assunto. Eu não tive essa oportunidade que os jovens têm agora. Deus teve que fazer um grande milagre na minha vida. Porém, melhor do que obter um milagre é não precisar de um.